Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos a mais uma catequese ortodoxa e, nesta quarta-feira, damos continuidade ao nosso audiobook do Catecismo do Metropolita Euroteus. Então, todas as quarta-feiras estamos publicando aqui no canal audiobook e nas quarta-feiras anteriores publicamos a primeira e a segunda catequese, o primeiro e o segundo audiobooks do Catecismo do Metropolita Euroteus. E hoje, nesta quarta, então, está sendo publicada o terceiro audiobook, a terceira catequese. Caso você ainda não tenha visto a primeira e a segunda catequese, né, que foram publicadas nas quartas anteriores, então peço que você primeiro assista e escute, né, a catequese 1 e a catequese 2, né, que já foram publicadas, e depois você venha e continue, né, assistindo esta terceira catequese, este terceiro audiobook. Nas próximas quarta-feiras, né, será dada continuidade deste catecismo até concluirmos, né, este catecismo. Então, caso você ainda não seja, se inscreva no canal e ative o sino de notificações para que você não perca nenhuma das nossas publicações. Este canal é para buscadores da fé ortodoxa, bem como para cristãos ortodoxos e catecúmenos que buscam aprofundar sua fé. Tendo concluído nossos avisos, então iniciemos nossa terceira catequese, o terceiro audiobook do Catecismo do Metropolita Euroteus. E nesta terceira catequese, neste terceiro audiobook, falaremos sobre o homem e sua queda. Depois da análise teológica do filho pródigo, ou seja, depois das coisas que dissemos que se referem a Deus, é necessário também avançar na análise antropológica desta parábola. Ela nos indicará o valor do homem e qual a verdadeira vida. O pai da parábola possuía 2 filhos, o que supõe nascimento e parentesco entre si. Ao mais, os 2 filhos permaneciam em casa e desfrutavam os bens de seu pai. Deus se chama pai em relação ao seu filho unigênito, mas também pai em relação ao homem. Todavia, há muita diferença entre esses dois. O Filho, o Senhor Jesus Cristo, nasce do Pai antes de todos os séculos, enquanto o homem foi criado no tempo e é filho de Deus somente pela graça. Já a segunda pessoa da Santíssima Trindade é filho de Deus por natureza. Podemos usar um exemplo para tornar isso mais compreensível. Um pintor pinta um quadro que é sua criação espiritual, é o seu trabalho. Entre aspas, é seu filho, porque expressa seus pensamentos e seus dons. No entanto, o pintor também gera seus filhos. Assim, por um lado, o pintor constrói o quadro e, por outro lado, o filho é gerado. O mesmo, com analogias adequadas, faz Deus Pai em relação ao Verbo de Deus, o Logos, e ao homem. Deus criou todas as coisas. No princípio, criou os anjos, o chamado mundo espiritual. Em seguida, em 5 dias, criou todo o mundo visível, ou seja, a criação, pássaros, peixes, animais, plantas e etc. Em seguida, no 6º dia, ele criou o homem, que é constituído de uma parte do mundo espiritual e uma parte do mundo visível, ou seja, de alma e de corpo. Como dizem os pais da igreja, primeiro Deus criou os reinos e os palácios para que em seguida criasse o rei, o homem. O homem foi chamado desde a sua criação para ser o rei do mundo. A Sagrada Escritura diz que o homem foi criado por Deus, como imagem e semelhança sua. A imagem se refere ao espiritual,
e a independência, ou seja, o homem tem espírito e liberdade. Já a semelhança se refere a converter-se e fazer-se Deus por meio da energia incriada da graça. Certamente, a imagem se refere à natureza triádica da alma. Tal como Deus é nous, verbo e espírito, assim também o homem tem nous, que é o centro da personalidade, verbo, que é articulado, vocal e se forma com a lógica do intelecto, e espírito, que é o eros, o amor do homem, a força e energia que tem em seu interior para chegar à teoses, a glorificação. Isso significa que o arquétipo de sua criação, o protótipo do homem, poderíamos dizer, é Deus e especialmente o Verbo de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O homem não criou a si mesmo, mas possui um protótipo, um arquétipo. Tal como temos um filme e deste filme imprimimos muitas fotografias, o mesmo podemos dizer sobre o homem. Este filme é Cristo e o homem é como o ícone do Verbo, ou seja, a fotografia do Verbo. Por isso, o homem deve se parecer com seu protótipo inicial, mantendo sua fotografia limpa, porque, de outra maneira, não corresponde à sua criação e então perde totalmente o seu valor. Como imagem, indica sua ontologia, quer dizer, a realidade de sua natureza, e como semelhança, indica para onde caminha e qual sua finalidade. Isso significa que um homem sempre deve ter em conta sua origem, que é príncipe e senhor, descendente de família nobre e grande, e também deve lutar para manter esta grande missão. O propósito e a finalidade do homem não se esgota nele mesmo. O homem não deve aspirar somente à comida, à bebida, à roupa e à diversão, mas também deve manter metas altas. Tampouco a meta do homem é estudar, trabalhar, se casar e etc. Isso ele fará para servir nesta vida. Finalmente, seu objetivo mais profundo é fazer-se Deus por meio da graça. São Gregório, o teólogo, definiu maravilhosamente a meta e a finalidade do homem. Disse que o homem tem a vida e a aproveita servindo-se nesta vida, mas caminha em direção a outra. Mas a passagem da vida biológica até a espiritual se chama mistério. E está claro que a finalidade deste mistério é deificar-se ou glorificar-se por meio da graça, a energia incriada de Deus. Nessa parábola que estudamos, vemos que os dois filhos permaneceram na casa de seu pai. Isso, segundo a interpretação dos santos padres da Igreja, significa que logo após a sua criação, o homem permaneceu na casa de Deus, quer dizer, no paraíso, e tinha verdadeira comunhão com Deus. Este paraíso era visível, sensível e espiritual, um estado e lugar particular e, ao mesmo tempo, uma relação pessoal com Deus. No Antigo Testamento, particularmente no livro de Gênesis, vemos que Adão tinha a graça incriada de Deus logo após sua criação. Por isso, tanto ele quanto Eva viviam exatamente como os anjos do céu. O filho caçula da parábola pediu a parte da herança que lhe pertencia. Dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para a terra longínqua. E ele desperdiçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, para apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Nesse ponto, a parábola adapta plenamente a queda e o afastamento do homem de Deus. Veremos
os pontos mais essenciais. Segundo São Gregório Palamas, o filho mais jovem pediu a legítima fortuna de seu pai, significando que o pecado é posterior, mais novo que a virtude primogênita. O homem foi criado por Deus limpo, puro e são, com a faculdade de chegar à teoses, a glorificação. Mas o pecado é uma invenção posterior, resultado da má preferência e vontade do homem. Com sua liberdade, o homem escolheu a apostasia de Deus, afastou-se de Deus. Foi o pecado do homem que pediu a apropriação das obras de Deus e pretendia continuar sua vida conforme sua própria vontade e não segundo a vontade de Deus. Tal como se vê no Antigo Testamento, quis obedecer a si mesmo, a sua lógica e não à vontade divina. Como centro de tudo, pôs-se a si mesmo, seus desejos e ilusões, e não a Deus. Essa é a essência trágica do pecado original e de todo tipo de pecado. Lendo a parábola do filho pródigo, observamos os graus da queda e também a tragédia do filho caçula. Podemos descrevê-las da seguinte maneira: a apropriação da fortuna, migração, dispersação da fortuna, privação e escravidão. Dentro dessas estruturas, vemos a tragédia, a desgraça do pecado e de qualquer outro pecado que o homem comete. Quando alguém se esforça para esgotar toda a sua vida nos limites biológicos, interpretá-la com a razão ou a lógica, então isso sugere afastamento de Deus. O homem emigra em uma terra distante e perde a união com Deus. Desde a sua criação, o homem tem alma e corpo inseparáveis entre si. A alma é a vida do corpo, mas a vida da alma é o Espírito Santo. Então, o homem sem o Espírito Santo está espiritualmente morto. E é muito característico que o pai disse na parábola: após o retorno do filho, este meu filho estava morto e voltou a viver. Isso significa que a separação de Deus cria a mortificação. Realmente, sem Deus, o homem está espiritualmente morto. Pode mover-se, trabalhar, ter um lugar de destaque na sociedade, mas sem Deus, tudo está morto em sua vida. Sua vida é insípida e sem sentido. Diz que o homem, com o pecado, perdeu a graça, energia divina incriada. O como imagem se obscureceu nele, despojado da divina graça com o resultado de também se sentir nu no seu corpo. As consequências foram terríveis. Desde que perdeu a graça divina, a morte veio. Primeiro, espiritualmente, isto é, o seu afastamento de Deus, e em seguida corporal, ou seja, as doenças e a mortalidade, e finalmente a separação da alma do corpo, a morte. A vida do homem sem Deus, que o criou, é uma verdadeira privação. Nada em sua vida tem sentido, nada lhe agrada, uma vez que o homem perdeu o seu arquétipo. O homem perde o amor e é privado até mesmo da verdadeira liberdade. Isso significa que ele é subjugado e escravizado pelos cidadãos do país distante da casa de seu pai. E esses cidadãos do inferno são o diabo e suas tropas. Ele se entregou nas mãos do diabo e se torna um instrumento dele. Esta é a verdadeira privação e escravidão do homem. O homem foi criado para ser o príncipe e viver em palácios reais, mas ele preferiu permanecer nu, áspero e ser guardador de porcos, ou seja, está esgotado em suas forças biológicas e na satisfação de seus instintos animais, seus sentidos físicos. Dissemos antes que o homem, sem o Espírito Santo, está espiritualmente morto. São Macário do Egito usa dois ícones para tornar esta realidade compreensível. Uma delas é a carne sem sal. Neste estado, a carne apodrece rapidamente
e transmite um terrível odor. O outro ícone é a moeda, onde não há a figura do rei. Tal moeda é falsa e não tem valor. O mesmo acontece com um homem que, tendo a energia criada do Espírito Santo, ele, sem o Espírito de Deus, não é um homem natural e não tem a vida verdadeira. São Gregório de Nissa diz distintamente, porque na verdade, quem não tem a vida verdadeira não vive. A vida dos pecadores não pode dizer que é vida, pois de vida só tem um nome. Isso significa que Deus é a vida dos homens. Além disso, o próprio Cristo disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vive longe de Deus não tem vida real. Por isso, a vida dos pecadores se chama simplesmente vida, mas não é verdadeiramente vida. Isso é trágico. Ele está preso dentro do instinto natural, da mortalidade e da corrupção. Não pode tocar o céu claro da liberdade. É torturado por todos os problemas trágicos da vida. Não encontra nenhuma escapatória. Está exilado numa ilha deserta e não há esperança de cura e salvação, se ele, com sua livre vontade, não regressar para Deus. O homem, longe de Deus, é insaciável, perde seu valor e beleza. Seu pai em casa, sem pai, sem casa, sem amigos e sem amor. Todos o exploram. Por isso, em sua amargura e tragédia, busca a Deus. O desejo de batismo se encontra exatamente nessa perspectiva. Quer conseguir a vida que é Deus e ter um relacionamento pessoal com Ele? O seu arquétipo, pedir o batismo, não tem caráter social, não tem que ser motivado por buscas externas e humanas, mas devemos aderir dentro dessa perspectiva. Quem quer ser batizado para retornar da morte para a vida, da perdição ao encontro, da tragédia à paz, do país distante para a casa paterna, da privação à abundância, de ser órfão a ter um pai. Então, concluímos o terceiro audiobook. Se inscreva no canal e esteja atento às publicações. Na próxima quarta-feira, teremos então o nosso quarto audiobook, onde este audiobook teremos como tema a Igreja e seu trabalho. O Senhor nos abençoe e proteja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.